Meu nome é Cecílio Pires, estou aqui na sede da RCC para abordar um tema relevante na área de licitações. E hoje estarei falando das alterações contratuais de caráter unilateral. As alterações unilaterais, elas estão englobadas, elas estão encampadas no artigo 58 da Lei de Licitações, que fala sobre as prerrogativas da administração pública na execução do contrato administrativo. Portanto, as alterações unilaterais são aquilo que nós denominamos de cláusula exorbitante. Bem entendido que não é só alteração unilateral que compõe as denominadas cláusulas exorbitantes, que são as prerrogativas da administração pública. Elas são apenas uma das hipóteses das denominadas prerrogativas, cláusulas exorbitantes da administração. Bem, de qualquer sorte, a alteração unilateral, ela é mencionada explicitamente no artigo 65 da Lei de Licitações. E para maior compreensão, eu vou me permitir trazer o artigo 65 à colação e rapidamente vou fazer uma leitura deste dispositivo. Conforme disse, a questão abordada encontra-se no artigo 65, que fala explicitamente o seguinte: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. 1. Unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. B. Quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objetivo nos limites permitidos por esta lei. Então, vamos entender este dispositivo. Conforme falei para vocês, artigo 65 trata dessas alterações unilaterais. Artigo 65.1, a linha A, trata da alteração unilateral qualitativa. E artigo 65, inciso 1, a linha B, trata da alteração unilateral quantitativa. Por uma questão de didática, vou começar a explicar a questão pelo artigo 65.1b, que trata da alteração unilateral quantitativa, que é aquele famoso aditivo que vocês conhecem no limite de até 25%. Então vamos entender isso. Muito bem, a linha B, que trata da alteração unilateral quantitativa, nos remete para um percentual nos limites permitidos por esta lei, que é o limite de 25%, que está estampado no parágrafo 1º do artigo 65. Se vocês interpretarem o parágrafo 1º do artigo 65, vocês vão ver que ele fala mais ou menos assim: que a administração pública, a qualquer momento, poderá alterar os contratos de obras, serviços e compras até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato e em até 50% para reforma de edifícios e equipamentos. Essas são as duas possibilidades para a alteração unilateral quantitativa: alterar contratos de obras, serviços e compras até 25% do valor do contrato, e para reforma de edifícios e equipamentos em até 50% do valor do contrato. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, e muitas vezes eu vejo algumas pessoas cometendo um erro crasso, e a coisa se passa mais ou menos assim: alguém chega e fala assim: acabou a verba do contrato, e o outro vem e fala: não tem problema, nós temos mais 25%. Gente, isso está errado, completamente errado. Se eventualmente acabou,
a verba para fazer o pagamento de determinado contrato, é porque alguém aí cometeu alguma ilegalidade. Alguma coisa de errado foi feita. A questão dos 25% é o seguinte: vamos supor, a administração pública fez uma licitação para aquisição de 5.000 cadeiras para os seus servidores. Vamos pegar esse exemplo: 5.000 cadeiras para os seus servidores. No decorrer da execução do contrato, em razão de um concurso público, nós temos mais servidores, portanto precisaremos de mais cadeiras. Como que fica a coisa? Ora, em um primeiro momento, se a administração pública precisa de mais cadeiras, ela deveria fazer licitação. E realmente ela deveria fazer uma nova licitação se não fosse o permissivo do artigo 65.1b, parágrafo 1º, que autoriza a administração pública a alterar os seus contratos até o limite de 25% do valor do contrato, para contratos de obras, serviços e compras. Portanto, a administração pública poderá adquirir mais cadeiras mediante o quê? O aditivo de até 25%. E claro, se aumentou o número de cadeiras, vai aumentar o quê? O valor do contrato. Qual o limite disso? Até 25% do valor do contrato. Este é o limite. E claro, esses aditivos eventualmente podem ser feitos de maneira parcelada. Hoje a administração vai precisar de tal contrato só em 10%. Ela ainda tem mais 15% para aditar. Daqui um mês ela adita em mais 10%. Ela ainda tem mais 5% para aditar. E no final da execução ela adita por mais 5%, sem problema nenhum. Ou ela pode fazer a alteração de uma única vez. Tudo isso quem vai determinar é a própria administração em razão do interesse público. Uma outra hipótese de aditivo é aquela contemplada no 65.1a, que trata do aditivo qualitativo. E daí vejam o seguinte: primeiramente, qual o limite do aditivo qualitativo? Não tem. Por que não tem? Porque a lei, quando faz a remissão para determinar limite, ela só faz em razão do artigo 65.1b. O 65.1a, ele é ilimitado. Portanto, no aditivo qualitativo, a administração pública poderá lançar mão desta possibilidade todas as vezes que for necessário a alteração do projeto ou da especificação de determinado objeto. Então vamos supor o seguinte: vamos supor, para a gente entender o aditivo qualitativo, vamos supor que a administração pública tivesse licitado a aquisição de 1.000 computadores. 1.000 computadores da especificação X. E hoje o particular vai ter que fornecer esses computadores. Todavia aconteceu o seguinte: entre o procedimento licitatório, a celebração do contrato e a entrega desses equipamentos, aconteceu o seguinte: esse equipamento saiu de linha. Não tem mais computador de marca X, aliás, de especificação X. Saiu de linha. Tecnologia é uma coisa que caminha a passos largos. O que era tecnologia de ponta hoje é uma coisa completamente ultrapassada. É o caso do nosso computador com a especificação X. Bom, se não tem mais computador X, qual seria o destino do nosso contrato? O direito não pode exigir o impossível. Se o direito não pode exigir o impossível, a saída seria o quê? A rescisão desse contrato. E realmente aconteceria a rescisão, se não fosse o permissivo do artigo 65.1a, que autoriza, dentre outros, a alteração das especificações do objeto do contrato. Então, como que vai acontecer? O objeto do contrato não pode ser alterado, é computador, deverá ser computador até o final. E daí,
vamos alterar a especificação. A especificação X não existe mais no mercado, vamos alterá-la para a especificação Y. Pode ser feito isso? Pode. Isso é alteração unilateral qualitativa prevista no artigo 65(1)A da Lei de Licitações. E ela é ilimitada. Agora, é claro que uma possibilidade destas pode eventualmente ser manipulada e no final das contas acabar aí a administração cometendo um desvio de finalidade. Por conta disso, o Tribunal de Contas da União estabeleceu alguns preceitos bastante rígidos para que se utilize o 65(1)A. Por exemplo, tem que ficar explicitado nas justificativas que a alteração unilateral será muito menos onerosa do que, por exemplo, uma rescisão do contrato. A justificativa técnica para essa alteração deverá estar exaustivamente demonstrada, motivada, de modo a evitar aí a possibilidade de uma eventual corrupção, infelizmente tão comum nos nossos dias de hoje. Uma última coisa que eu gostaria de falar, e agora voltando ao aditivo unilateral quantitativo, tá? É possível também fazer uma supressão. Uma supressão, ao invés de alterar mais 25%, ou seja, um aditivo, fazer o quê? Um termo supressivo, nos limites determinados pela Lei de Licitações. Muito bem, gente, por hoje é só. Eu volto na semana que vem com mais um tema aí acerca de licitações e contratos. Até mais!